capítulo 5 de Mateus. Nós estamos vivendo uma época de hábitos muito comuns em relação ao meio evangélico. Muitas pessoas dizendo que são evangélicas. O Gil até orou, e usou essa palavra, e virou moda, parece que virou moda, dizer que é evangélico, e tem vários motivos do porquê isso acontece. Algumas pessoas falam que são evangélicas para fugir de um futuro evangelismo. Não sabe que você é evangélico, fala, não, eu já sou evangélico, já fui em igreja evangélica, não precisa falar de Jesus para mim. Outros, a gente tem visto isso acontecer bastante, fazem isso porque querem alcançar o público gospel. Então a gente tem cantores, cantoras, atrizes, atores que se dizem evangélicos para poder alcançar esse nicho, no mercado. Nós temos outros porque têm se interessado no cristianismo, e talvez porque estão cansados de outra religião. Então, agora eu sou evangélico, a partir de agora eu vou sair do candomblé, vou sair do catolicismo, vou sair do budismo, vou escolher uma nova religião para mim, agora eu sou cristão. Nós temos pessoas que talvez cresceram na igreja e não conseguem imaginar uma outra vida a não ser essa de evangelicalismo, Então por isso continuam sendo evangélicas ou se chamando, talvez não tenham coragem para escolher um outro tipo de vida. É claro que não são todos esses os motivos, mas você talvez poderia pensar em outros. A gente sabe que há pessoas que são sinceras, mas a pergunta principal que nós devemos fazer é: como eu sei o que é um verdadeiro evangélico? Ou melhor ainda, como eu sei o que é um verdadeiro cristão? Como que nós podemos discernir se uma pessoa é um crente verdadeiro ou se ele só usa o título evangélico, mas na verdade não tem nada de evangélico na sua vida? Como que eu mesmo posso avaliar a minha caminhada, a minha vida? Será que eu sou de fato evangélico? Jesus, nesse capítulo 5 de Mateus, Jesus está sendo seguido, sempre foi, por milhares de pessoas, e cada uma buscava Jesus com uma motivação diferente. A gente tinha pessoas que buscavam ele pelas curas, pelos milagres, outros porque viam nele um revolucionário político e achavam que Jesus ia libertar Israel das mãos dos romanos. Outras pessoas apenas seguiam Jesus porque queriam comida, sabiam que ele multiplicava pães, peixes. Tinham pessoas que queriam pegar Jesus no erro, então queriam ver se Jesus não ia cometer uma falha na sua fala ou na sua atitude. Tinham pessoas sinceras também, que estavam dispostas a ouvir o que ele tinha para falar. E Mateus descreve a vinda de Jesus a esse mundo, mostrando que Jesus é o rei que Deus tinha prometido lá no Antigo Testamento. Mateus está escrevendo para os judeus, quem esperava esse rei eram os judeus. Então, a intenção de Mateus é mostrar que Jesus veio inaugurar o reino de Deus na terra. Ele veio começar uma nova nação, um novo povo. Ele é o primeiro desse reino, e ele veio para abrir o caminho para outros que iriam segui-lo. Então Jesus vem inaugurar um reino que vai ser consumado no céu, mas que já pode ser experimentado por aqueles que creem nele e obedecem a sua palavra nessa vida. E até o final do capítulo 4, nós lemos que Jesus está no auge da sua popularidade. Perceba os versículos 23 até 25 do capítulo 4. Olha o que o texto diz. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões os seguiam, procedentes da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Então o texto diz para nós que a popularidade de Jesus cresceu muito, tanto que multidões de todas as regiões, pessoas religiosas, pessoas que não eram religiosas, estavam seguindo a Jesus. E o que nós vamos estudar nas próximas quartas-feiras são as palavras que Jesus disse a essas pessoas. Há muitas pessoas que o buscavam. O Sermão do Monte, que é assim conhecido, Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7,
é esse discurso de Jesus a essas pessoas. Alguns acreditam que o Sermão do Monte ou da montanha é uma espécie de caminho da salvação. Então, se você fizer tudo que Jesus diz, são os 10 mandamentos de Jesus, fizer tudo que Jesus diz no Sermão do Monte, você vai ser salvo. Mas na verdade, nós vamos perceber que Jesus não está falando do caminho para a salvação, Jesus está falando do resultado da salvação. O Sermão do Monte mostra como deveria ser a vida de uma pessoa evangélica, como deveria ser a vida de uma pessoa que é uma cidadã do reino, uma pessoa que crê em Jesus. Então, o conteúdo do Sermão do Monte é o caminho após a salvação, é o que acontece depois dela. E a primeira coisa que nós vemos no texto é o cenário do Sermão do Monte. Olha os versículos 1 e 2, o que nos dizem. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram e ele começou a ensinar-lhes, dizendo. Quando Jesus vê aquelas multidões que agora estão seguindo ele, ele sobe numa parte mais elevada, uma espécie de monte, onde ele poderia ver a todas as pessoas, e ele se senta. É interessante porque, ao se sentar, esse era um hábito entre os rabinos ou professores nas escolas da época. Então Jesus senta como um professor, e ele passa a ser circundo pelos discípulos, eles se aproximam de Jesus. E até aqui Jesus já tinha chamado os 12 discípulos, mas essa palavra também pode se referir a todo mundo que seguia Jesus. Todo mundo que estava atrás de Jesus, em algum sentido, era chamado de discípulo. Então nós tínhamos os 12, mas também todas as outras pessoas que queriam ouvir a Jesus. E Jesus começa a ensinar os discípulos. O que Jesus vai dizer para eles, a partir do versículo 3 e até o versículo 10, é sobre um certo grupo de pessoas, a quem ele chama de bem-aventurados. Esse termo que ele vai citar no versículo 3 e depois vai repetir até o versículo 10, significa uma alegria divina, ou uma alegria perfeita. Ser bem-aventurado é o mesmo de você ter uma satisfação interior, que não é abalada por coisas exteriores. É poderíamos chamar de uma paz de espírito, uma situação de espírito que produz uma verdadeira felicidade, independentemente das circunstâncias. É um bem-estar espiritual, e não necessariamente o bem-estar físico. Então, naquela época, aquelas pessoas que estão ouvindo Jesus, elas eram rodeadas por líderes religiosos. E esses líderes normalmente ensinavam que ser feliz de verdade era ser justo de verdade. Então, para você ser justo de verdade, eles diziam que você precisa obedecer tudo aquilo que a lei de Moisés ensina. Se você conseguir obedecer tudo que a lei de Moisés ensina, você vai ser feliz de verdade. E eles diziam que a verdadeira justiça consistia naquilo que a pessoa fazia. Então, para eles, se você olhasse para a oração de uma pessoa, para o jejum de uma pessoa, para as atitudes de uma pessoa, você ia conseguir medir a justiça daquela pessoa. Então, quem fazia pouco era menos justo, quem fazia mais era mais justo. E o problema é que isso gerava hipocrisia. Então, a pessoa não necessariamente precisava ser justa, ela só precisava mostrar para os outros que ela era justa. E era isso que os líderes faziam. Não precisava ser justo, só precisava aparentar ser justo. Então a ênfase estava no fazer e não no ser. Hoje em dia a gente vê isso, né? Isso acaba gerando muitos religiosos, mas poucos convertidos. Pessoas que aparentam ser religiosas, mas não são. Mas Jesus quer mostrar que essa ideia é errada. Então aqueles que seguem a Ele, primeiro valorizam caráter, para depois valorizar o que é feito pelas mãos, pelos pés, pela boca. Então, essas pessoas são bem-aventuradas porque elas têm o interior transformado. E naturalmente, as atitudes vão ser transformadas também. E Jesus então está mais interessado no que nós somos do que no que nós fazemos. Jesus quer sim saber da nossa ação, mas primeiro Ele quer mudar o nosso caráter. E essa é a intenção do que Jesus diz nos versículos 3 a 10. Em resumo, ele alista aqui 8 características de alguém bem-aventurado. 8 características de uma pessoa verdadeiramente feliz. E muitos propõem fazer uma explicação bem detalhada do que Jesus vai citar aqui, mas eu quero chamar só a sua atenção para 2 detalhes, antes da gente olhar para cada um deles.
Primeiro detalhe, perceba que as bem-aventuranças têm um começo e têm um fim. Se você reparar no versículo 3, Jesus diz assim: bem-aventurados são os pobres de espírito, ou em espírito, pois deles é o reino do céu. Reparou isso? Agora perceba o versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? É que entre os versículos 3 e o versículo 10, Jesus vai mostrar de quem é o reino do céu. Então, quem é um verdadeiro discípulo de Cristo está contido nesse bloco. O segundo detalhe é que as bem-aventuranças têm um objetivo, elas têm um alvo. Repare o que o versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados ou fartos. Aqueles que desejam justiça vão ser satisfeitos de justiça. Agora perceba o versículo 10, Jesus fala sobre os que são perseguidos. Perseguidos por causa do quê? Dessa mesma justiça, que eles têm fome. Então, isso significa que os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que buscam a verdadeira justiça, e quando encontram essa justiça, eles vão ser perseguidos pelo mundo por causa dessa mesma justiça. Então, o alvo das bem-aventuranças é alcançar justiça. Não uma justiça apenas externa, mas uma justiça interna, diferente dos religiosos daquela época. Eu queria que você olhasse para o versículo 20 do capítulo 5. Olha o que Jesus diz no versículo 20. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. O que Jesus está querendo dizer aqui é que só vai entrar no reino do céu quem for justo de verdade, mais até justo do que aqueles religiosos judaicos da época. Aquelas pessoas faziam coisas boas, mas elas eram más por dentro. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: um cidadão do reino do céu vai fazer coisas boas, mas primeiro ele será bom por dentro. Então a justiça de vocês deve exceder a justiça dos religiosos. Então o que Jesus vai apresentar para a gente nesses versículos são os dois lados da verdadeira justiça. O primeiro lado é como você faz para receber ou para alcançar essa justiça, versículos 3 até 6. O segundo lado é o que acontece com quem alcança essa justiça, versículos 7 até 10. Eu quero que você imagine aqui a gente subir numa montanha. Quem já subiu a Pedra Grande? Quem nunca subiu? Então você vai subir agora, tá? O Sermão do Monte. Imagine você subir numa montanha. No alto dessa montanha está a justiça, é a montanha da justiça. A primeira parte é como a gente chega lá, versículos 3 até 6. A segunda parte é o que acontece agora descendo da montanha. Eu já alcancei a justiça. Quais vão ser os resultados disso? Ok? Vamos subir a montanha então. Como se faz para alcançar a verdadeira justiça? Olha os versículos 3 a 6. Acompanhe comigo a leitura. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Como se faz para alcançar a verdadeira justiça? Jesus apresenta 3 passos. Primeiro, pobreza. Olha o versículo 3. Ele diz que os pobres ou os humildes são bem-aventurados. Não é qualquer tipo de pobre. Não são pobres em dinheiro, ou pobres em educação, ou pobres em saúde. Ele diz os pobres de espírito. Não significa que é alguém covarde ou alguém que não tem coragem, mas alguém que reconhece a sua própria miséria espiritual. É uma pessoa que confessa a sua pobreza de espírito. Uma pessoa que reconhece a sua incapacidade de merecer algo de Deus. Uma pessoa que reconhece que é totalmente dependente de Deus. E é esse tipo de pessoa, Jesus diz no verso 3, que Deus concede o reino dos céus. Essas pessoas são tão pobres, que elas não podem por conta própria merecer o céu. E elas nem tentam fazer isso. O que acontece é que elas desistem de tentar comprar a sua salvação. Elas desistem de tentar alcançar um favor de Deus e simplesmente reconhecem a sua miséria espiritual. Eu sou pobre espiritual.
Segunda palavra, segundo passo. O primeiro é a pobreza, o segundo é o choro. Olha o versículo 4. Agora, bem-aventurados são os que choram, porque eles vão ser consolados por Deus. E aqui nós temos um problema. Precisamos resolver um problema. Quem são os que choram? Que tipo de choro é esse? Porque, segundo a Bíblia, e a gente sabe também pela nossa experiência de vida, que nem todo aquele que chora é ou vai ser consolado por Deus. Por exemplo, nós temos os ímpios. Eles choram nessa vida. O ímpio chora como nós. Quando tem um ente querido que falece, quando há uma doença terminal, ou quando o carro bate, ou perde muito dinheiro, o ímpio chora. Mas isso significa que ele vai ser consolado por Deus? Não. Esse choro parece ter relação com outra coisa, e não questões dessa vida. Porque na verdade o ímpio vai chorar nessa terra e vai chorar também depois da sua morte, porque ele vai se lamentar de ter rejeitado a Deus na sua vida. Esse choro parece ter relação com a pobreza do versículo 3. Jesus disse: feliz é aquele que não pode fazer nada e reconhece para merecer ser um cidadão do céu, e que por isso chora amargamente por causa do pecado. É uma pessoa que lamenta tudo aquilo que impede ela de ser justa. É uma pessoa que chora não só por causa da sua própria maldade, mas chora também pela maldade que vê no mundo. Se essa pessoa faz isso, ela pode confiar de que Deus um dia vai enxugar suas lágrimas. Um dia Deus vai acabar com o problema do pecado. Terceiro passo para se alcançar a justiça. Versículo 5 é a humildade. Jesus diz: bem-aventurados são os humildes, ou os mansos em outra versão, porque eles vão herdar a terra. A humildade da qual Jesus fala aqui não é aquela que a pessoa se coloca abaixo das outras, como se ela fosse superior. Isso é bem comum a gente ver nos dias de hoje. Não, eu preciso me colocar abaixo dos outros. Isso não é verdadeira humildade, isso no final das contas mostra uma verdadeira arrogância. Eu acho que sou maior que os outros, mas eu me coloco abaixo dos outros. Jesus não está falando desse tipo de humildade. O tipo de humildade que Jesus está citando aqui é aquela que tira qualquer pretensão de você sobre a outra pessoa. Significa você não ter maldade ou não ter um espírito vingativo diante dos outros. Pense um pouquinho aqui. Você até agora pode estar pensando: bom, é fácil fazer isso aí. Olha, por mais que seja difícil, ou vai ser uma luta bem árdua, eu vou conseguir reconhecer a minha pobreza espiritual, eu vou conseguir chorar pela minha pobreza espiritual. Mas o problema é quando uma pessoa nos fala sobre a nossa pobreza espiritual. Olha, você é orgulhoso. Olha, você é arrogante. Olha, você não tem domínio próprio. Olha, você não controla a sua língua. Aí é outros 500, né? Quando uma pessoa diz aquilo que nós sabemos sobre nós mesmos. Mas o que Jesus está dizendo é que isso prova a nossa humildade. A humildade que Jesus cita é aquela que não pensa em se vingar dos outros quando os outros apontam os nossos pecados. É a humildade que aceita a exortação, que aceita as palavras dos outros, que lembram que nós somos pecadores tanto quanto eles. É esses a quem Deus promete o reino do céu. E nós temos um resultado no versículo 6. Olha o que Jesus diz: uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa que chora por seus pecados, uma pessoa que vive humildemente diante dos outros, segundo Jesus, tem fome e sede de justiça. Aqui a ideia de ser faminto, de ser sedento pela justiça. A justiça na qual Jesus se refere aqui não é aquela do tipo, vamos punir o mal e vamos recompensar o bem. Nós oramos hoje já pelo nosso futuro, o novo presidente, né? Que ele haja com justiça, então que ele puna o mal, que ele recompense o bem. Essa é a função do governo segundo a Escritura. Mas a justiça na qual Jesus se refere é muito mais ampla do que isso. A palavra traz a ideia daquilo que é reto, daquilo que é justo. Então não é só um desejo de ver justiça ser feito no mundo, mas é um desejo primeiramente de andar na justiça, de ter uma vida justa, andar de maneira correta. Aqueles que desejam justiça na sua própria vida e nesse mundo, Jesus diz, vão ser saciados, vão ser fartos de justiça. Deus vai satisfazer a retidão, o desejo de retidão deles. O que é preciso para que alguém alcance o patamar de justo diante de Deus e tenha o seu interior transformado? Primeira parte, subindo a montanha.
Primeiro passo, reconhecer a sua miséria espiritual. Essa miséria que impossibilita essa pessoa de receber algo de Deus. Segundo passo, chorar pelo pecado do mundo, e principalmente pelo seu pecado, se lamentar pelo seu pecado. Terceiro, ser humilde em relação aos outros, lembrando primeiramente que nós somos pecadores como eles. A esse tipo de pessoa, Deus concede o direito de herdar a terra prometida. A eles Deus transforma em cidadãos do reino do céu, e a eles Deus vai consolar e vai saciar com justiça. O que isso significa? Que se nas nossas vidas não há marcas claramente perceptíveis de que nós somos bem-aventurados, então, na verdade, nós nunca fomos bem-aventurados. E se nós não somos bem-aventurados, nós não somos cidadãos do céu, mesmo que nós tenhamos o título de evangélicos pendurado no nosso pescoço. Eu queria que você avaliasse o seu coração com base nisso aqui. Você considera o seu espírito miserável? Você reconhece que é incompetente diante de Deus? Nada do que você faça pode alcançar algo do Senhor, porque o reino do céu é para pessoas assim. Então, se você não é assim, é porque você acha que merece o reino do céu. E se você acha que merece o reino do céu, então, segundo Jesus, você está bem longe do reino do céu. O primeiro passo é reconhecer: eu não mereço. Outras perguntas: se você chora pelos seus pecados, você lamenta aquilo de ruim que você pensa, aquilo de ruim que você deseja, que você faz, você fica triste quando peca, você revela tristeza a ponto de mudar, de buscar arrependimento, de buscar mudança, você fica de luto quando vê o pecado nesse mundo, porque se essa marca não é vista na sua vida, isso significa que você então não precisa do consolo de Deus, porque o consolo de Deus é só para os que choram. Se você não chora, para que você quer consolo? Então, na verdade, o seu consolo é viver no pecado, o seu consolo é aprovar o que esse mundo pecaminoso faz. Você se vê como alguém igual aos outros? Ou você é manso quando os outros apontam os seus pecados? Você é gentil com quem é tão pecador quanto você? Porque se você parar para prestar atenção, se não há um pingo desse tipo de humildade no seu coração, o céu não é o seu lugar, porque você acha que é superior aos outros, você acha que merece uma posição melhor que os outros, e o céu é o lugar de um tipo só de pessoa: pecadores arrependidos. Em resumo, se você diz que tem fome e sede de justiça, e gosta de colocar isso como adesivo no carro, mas se você não busca essa justiça na sua própria vida, então na verdade isso é uma mentira, é uma incoerência, porque a marca de alguém que alcançou a justiça de Deus sempre vai ser ter fome por ela, vai ser uma pessoa que é marcada por uma busca desesperada pelo que é correto. Eu preciso agir certamente, eu preciso me arrepender, eu preciso consertar esse erro. Então, alcançar a justiça não tem tanto a ver com o que nós fazemos, mas com o que nós reconhecemos diante de Deus. Deus, eu sou miserável. Deus, eu choro pelo meu pecado. Deus, eu não sou melhor que o outro. Esse é o primeiro passo. Alcançar a justiça tem a ver com arrependimento e busca por socorro de Deus. Primeira parte da montanha, chegamos lá em cima, alcançamos justiça, ok. O que acontece agora? Descendo a pedra grande do Sermão do Monte. O que acontece com quem alcança a justiça? Olha o que Jesus diz, versículos 7 até 10. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Aqui Jesus parece listar algumas consequências, alguns resultados de nós encontrarmos a verdadeira justiça. Em outras palavras, quem encontrou a verdadeira justiça vai apresentar essas marcas aqui. Primeiro resultado, misericórdia. Versículo 7, Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos. É ter compaixão pelos humildes, é perdoar culpados,
é se compadecer daqueles que sofrem. Mas qual a recompensa de ser assim? Ele diz, eles vão alcançar a misericórdia, obviamente, misericórdia de Deus. Então a ideia desse verbo aqui é que eles vão receber a misericórdia de Deus. Vai ser uma ação que o Senhor vai fazer para com eles. Então alguém que conseguiu subir a montanha da justiça, mesmo sabendo que não merece estar nessa montanha, quando desce da montanha com essa justiça, passa a ter misericórdia das pessoas. Porque você passa a ver as pessoas como você se vê diante de Deus. E você começa a perceber que nem você, nem as pessoas merecem o céu. Então você é despertado a ter misericórdia pelas pessoas, porque elas não sabem no erro que estão. Elas estão perdidas como você estava há momentos atrás. Primeiro resultado é a misericórdia. Segundo resultado, versículo 8, limpeza. A palavra limpos que Jesus usa aqui faz alusão ao que os judeus faziam com os utensílios do templo antes do sacrifício. O que eles faziam? Eles pegavam os pratos, os copos e lavavam bem, com vários rituais. E os líderes judaicos ou religiosos daquela época, eles se orgulhavam muito de se parecerem com esses copos. Eles diziam, não, nós somos muito puros cerimonialmente. Nós nos purificamos, nós usamos roupas limpas, enfim, roupas festivas, nós oramos para que todo mundo ouça, nós damos muitas esmolas e tal. Mas Jesus, a ênfase dele não está no exterior, ele já disse, está no interior. Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, é aqui dentro que me preocupa. E coração na Bíblia envolve tudo aquilo que nós somos por dentro, os nossos pensamentos, a nossa razão, as nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas metas, tudo aquilo que envolve o nosso interior. Então, a quem tem essas coisas purificadas, Deus diz, vão ser capazes de ver a Deus. A ideia de que vão poder experimentar um relacionamento com Deus, face a face. Terceiro resultado de ter a justiça, versículo 9, é a pacificação. Olha o que Jesus diz. Agora ele cita os pacificadores. Esse termo traz o sentido de pessoas que são reconciliadoras, criadoras de paz. Ser pacificador é diferente de ser pacífico. Tem muitas pessoas pacíficas nesse mundo. Pacífico é aquela pessoa que tem a vida em paz. Ela vive sempre tranquila, ela nunca quer briga com ninguém. Ser pacificador é mais do que isso. Ser pacificador é ser alguém que promove a paz. Não só que vive em paz, mas que promove paz. Jesus é o maior exemplo de pacificador. Jesus veio a esse mundo para promover paz entre Deus e o homem, e entre o homem e outros homens. Então, pelo exemplo e sacrifício de Jesus, nós somos reconciliados com Deus, e agora nós somos capazes de ter paz uns com os outros, até com pessoas diferentes. Então, se ser pacificador significa imitar a Cristo, isso significa que nós vamos promover paz, e aquilo que pode promover paz na vida das pessoas é o que reconcilia elas com Deus, e é o que reconcilia elas umas com as outras. Então promover paz é anunciar o Evangelho para as pessoas, o Evangelho que traz a paz, é ajudar essas pessoas a se reconciliarem com Deus e umas com as outras. Então, ao invés de promover brigas e promover discussões e sempre estar promovendo conflitos, o bem-aventurado é aquele que promove união e perdão entre as pessoas. E a esse Jesus promete, olha, eles vão ser chamados filhos de Deus, porque eles imitam o Pai, porque eles imitam o Deus pacificador. E o quarto resultado disso, versículo 10, é a perseguição. Nem tudo são rosas, tá, Rosa? Olha o que o versículo 10 diz. Uma vez que o discípulo de Jesus alcança a justiça de Deus, algo negativo vai acontecer com a sua vida. Ele vai ser perseguido pela mesma justiça que ele buscava. Então a cena aqui, eu quero que você tente imaginar aquela pessoa, ou você mesmo, que subiu a montanha para alcançar a justiça. Agora você está descendo a montanha da justiça com a justiça nas mãos. Você está vestido com essa justiça. Então, quem não tem essa justiça vai se opor contra você, por causa dessa justiça, porque eles não querem a justiça, e você está vestido de justiça. Então eles vão começar a te perseguir, eles vão começar a te oprimir, eles vão começar a te assediar, porque quem não tem a justiça vai fazer de tudo para fazer quem tem perdê-la. Não quer ver essa justiça, não quer ver a luz,
O mundo não suporta uma vida reta. E por isso o mundo vai se opor a qualquer tipo de pessoa que tenha uma vida assim. Mas Jesus diz no final do versículo 10: bem-aventurados são os que sofrerem essas coisas, porque deles é o reino do céu. Então o mundo pode rejeitar essas pessoas, mas elas já são aceitas pelo Pai. E um dia elas vão vencer esse mundo. Um dia elas já estarão lá na sua presença, porque o reino já é delas hoje. Perceba aqui que de todas as promessas dadas por Jesus, que estão no futuro, com exceção do versículo 13 e 10, porque diz já, o reino do céu já é deles. O resto está tudo no futuro. Vão alcançar a misericórdia, serão fartos, serão chamados filhos de Deus. Se o reino já é nosso, e Jesus diz já isso, deles já é o reino do céu, então em certo sentido nós já podemos experimentar essas coisas, pelo menos de uma forma que seja limitada. Por exemplo, se nós choramos por nossos pecados, nós podemos experimentar limpeza de coração, pelo perdão de Deus. Por exemplo, se nós já somos perdoados, em certo sentido, nós já vemos a Deus. Nós já temos uma experiência com Deus, nós não vemos Ele face a face, como haveremos de ver, mas já temos uma experiência, já reconhecemos a Deus na nossa vida. Se nós somos misericordiosos, é porque nós já fomos alvos da misericórdia de Deus. Se nós promovemos a paz, é porque nós já experimentamos a paz que Deus nos oferece. Então são promessas para o futuro, mas coisas que nós já experimentamos hoje. Mas o mais importante em tudo isso é que se nós alcançamos a justiça de Deus, e a justiça de Deus é uma maneira correta de viver, por meio da pobreza de espírito, do choro pelo pecado, da humildade diante dos outros, então nós vamos colher consequências disso. Por exemplo, nós vamos naturalmente ser misericordiosos com os outros, mesmo quando os outros pecarem, porque primeiramente nós vamos lembrar de que Deus também foi misericordioso conosco. Nós vamos buscar constantemente a limpeza de coração, e não somente praticar coisas boas, como os religiosos faziam, porque nós sabemos que a verdadeira limpeza, a verdadeira pureza não é externa, mas é interna, o que vale aqui dentro. Nós vamos promover paz entre os homens, e nós vamos fazer isso por meio do Evangelho. Nós não vamos mais gerar guerra entre as pessoas, nós não vamos ser mais soldados de guerra entre os homens, mas nós vamos fornecer aos homens o que pode reconciliar os homens com Deus e conosco, ou com outras pessoas. Mas isso também significa que para viver uma vida justa, uma vida de justiça nessa terra, é natural que haja perseguição nessa vida, por causa dessa mesma justiça. E isso é interessante, porque a oposição do mundo ao nosso modo de viver é uma coisa comum. Jesus está dizendo, vai ser uma marca de um discípulo meu, tanto quanto as outras. Então se você é humilde, legal, mas lembra que você também vai ser perseguido, está no mesmo pacote. Então o que Jesus está dizendo é que é esperável que o mundo nos persiga, de alguma maneira o mundo vai nos perseguir. Então talvez seja na empresa, uma empresa que não te contrata porque você é cristão. Talvez a perseguição é do patrão que te demitiu porque você não está disposto a mentir. Talvez a perseguição é familiar porque você não bebe no ano novo. Talvez é porque ninguém te convida para essas coisas mesmo, porque você vai ser o estraga-prazeres da festa. Talvez a perseguição é de pessoas que falam mal de você, porque sempre que você chega, lá vem o crente que vai falar de Deus. Talvez a perseguição seja no seu casamento, na sua esposa dizendo, lá vai o crente de novo. Ou o marido dizendo, você vai para a igreja de novo, você não muda nunca. Todos nós experimentamos perseguição de alguma maneira. Sempre haverá. O fato de nós termos oposição, porque vivemos uma vida justa, é marca de que nós não devemos desanimar, pelo contrário, deveríamos nos alegrar, que nós somos reconhecidos como alguém que segue a Jesus. Esse texto aqui ele tem a intenção de quebrar o meu e o seu coração diante de Deus, e eu espero que ele tenha feito isso com você. Jesus queria mostrar para aqueles que estão seguindo a ele, que ninguém pode, por si só, ser justo diante de Deus. Todas essas 8 características, ninguém consegue viver isso aqui. E Jesus queria mostrar isso o tempo todo para eles. Ninguém vai conseguir mesmo. Mesmo que você tente ser sempre assim, é impossível, porque você é pecador. E esse era o alvo de Jesus. Jesus queria mostrar para aquelas pessoas que é impossível ao homem alcançar a justiça. É impossível. Foi por causa disso que Jesus veio ao mundo. Jesus veio a esse mundo, ele viveu como justo,
Ele encarnou essa retidão na terra. Jesus foi tudo isso que o texto diz. Quando Jesus via uma cidade, ele chorava por essa cidade, pelo pecado, pela incredulidade da cidade. Quando Jesus viu uma pessoa necessitada, ele tinha misericórdia dessa pessoa. Jesus, apesar de ser o Deus encarnado, ele era a pessoa mais mansa e humilde. Jesus encarnou a retidão na terra, mas quando Jesus morre numa cruz, não faz sentido a morte dele. Por que ele então está pendurado naquele madeiro? Os evangelhos vão dizer que Jesus está pagando pelos nossos pecados ali. Nós merecemos ser castigados pela nossa injustiça e não Jesus. E Deus castiga as nossas injustiças em Jesus para que pudesse perdoar as nossas injustiças. E é assim que nós somos reconciliados com Deus. Jesus está sofrendo a nossa pena, mas ao mesmo tempo que nós somos perdoados pelo sacrifício de Jesus, Deus nos dá a justiça de Cristo. Então é como se você estivesse escalando aquela montanha, e aonde eu encontro aquela justiça? Estou olhando de um lado para o outro, embaixo das pedras, procuro nos arbustos e não acho. O ato de Deus nos tornar justos é que Ele, entenda isso, é como se Ele pegasse a capa de Jesus, Ele tirasse a túnica de Jesus, Ele tirasse a jaqueta que está cobrindo Jesus, o cobertor, seja o que for, Ele tira de Jesus e coloca sobre mim e você. Mas eu não sou como Jesus, mas o sacrifício dele faz com que Deus te considere assim agora. Então, não é uma justiça prática, na prática a gente continua pecando, mas é uma justiça posicional. Então, a partir de agora, Deus passa a nos considerar justos como o Filho dele é justo. Então, a justiça de Jesus nos é imputada, esse é o termo, pela fé. A partir do momento em que nós cremos em Cristo, Deus nos considera justos, pela vida de Jesus. Então, se a justiça de Cristo é atribuída a nós, então Deus espera que a gente mostre, evidencialize isso na prática, com uma vida de justiça. Então é assim que nós podemos avaliar um verdadeiro evangélico. Quem é um verdadeiro evangélico? Um verdadeiro evangélico é alguém que recebeu pela fé a justiça de Deus, e não recebeu uma justiça pelo que ele faz. É alguém que reconheceu: eu não posso alcançar isso. Ok, confia em Cristo e agora você recebe isso. Não é pelos seus méritos. Então, alguém que é um verdadeiro evangélico não é uma pessoa arrogante ou presunçosa. É uma pessoa que é pobre de espírito, que chora pelos seus pecados e que tem humildade para com os outros. Alguém assim vai ter um desejo profundo de viver uma vida justa e ver o mundo correto nessa terra. Alguém assim vai refletir a justiça de Cristo, ao ser misericordiosa com quem peca, sempre buscar limpeza de coração e sempre promover paz entre os homens. E inevitavelmente alguém assim vai enfrentar perseguições, mas não vai desanimar, porque sabe que se perseguiram a Cristo, mesmo sendo justo, vão nos perseguir por causa dessa mesma justiça. Amém? Esse é o desafio nosso do Sermão do Monte, assim que Jesus começa, e ele já começa separando os cabritos das ovelhas, quem é evangélico e quem não é. Se você não tomou uma decisão por Cristo na sua vida, nem adianta continuar lendo o Sermão do Monte. Primeiro passa por isso aqui: conversão genuína, arrependimento verdadeiro. Se isso já aconteceu na sua vida, o restante do Sermão do Monte é o que Jesus espera da sua vida. A partir de agora, então, viva dessa maneira.